Olá pessoal, tudo bem com vocês? É, Bom, hoje a gente vai falar aqui sobre um tópico bem interessante, né, em simulação, que é a modelagem da dissolução usando o Z-Factor, tá? É, Bom, o que é isso, né? A gente vai explicar um pouquinho sobre isso, né? Antes de começar, eu queria lembrar vocês que esse canal é para trazer informações, né? Dicas, atualizações sobre modelagem e simulação biofarmacêutica, né? Então, se você quer aprender sobre isso, se inscreve aqui no canal, né? Você pode procurar os vídeos aí, o canal na busca do YouTube, do jeito que está aqui, né? Marcelo Dedu, que você vai encontrar. E ativa as notificações para você ser informado quando sair algum vídeo novo, né? E comenta aqui embaixo, né? Suas dúvidas, temas que você acha interessantes, a gente transforma isso num vídeo, né? Traz aqui algumas explicações, tá? Bom, vamos lá. Então, se você quer aprender simulação, você precisa saber sobre modelagem de dissolução e principalmente sobre o uso do Z-Factor, né? Então, quando a gente fala de modelagem de dissolução, você tem que praticamente dividir, né, em forma de liberação imediata e forma de liberação controlada, né, modificada, enfim, prolongada, e para você decidir o que você vai fazer, tá? Então, no caso de liberação imediata, uma alternativa bem interessante que tem é você usar o Z-Factor, tá? Então, em algum momento, né, você que trabalha com simulação, você vai acabar esbarrando, vai acabar usando o Z-Factor, tá? Então, se você quer avaliar, por exemplo, simular o comportamento em vivo de um medicamento, né? Uh, de liberação imediata, o Z-Factor é uma ferramenta bastante interessante. Tá? O que acontece é o seguinte, né? Praticamente, em termos gerais, você precisa informar, né? Dizer para o software o que você está usando. Né? Então, como será a dissolução em vivo, né, daquele medicamento. Então, se ele for um comprimido, né, de liberação imediata, como a gente falou, você pode usar o Z-Factor como modelo de dissolução. Tá? Mas o que é o Z-Factor? Tá? O Z-Factor é um modelo, né, de dissolução, uma variação lá da equação de Noyes-Whitney, né, que se assume nesse modelo que as partículas do fármaco são esféricas, né, esse seu tamanho, o tamanho das partículas é uniforme, né, para dissolução. Então, praticamente, né, o que a gente tem aqui, né? Você tem essa. Então aqui você tem uma representação, né, do modelo de dissolução, né, do Z-Factor. Essa equação aqui, a equação do modelo, né? Então esse modelo veio lá desse artigo de 2006, né, do Takano. Depois tem uma publicação de 2020 que traz algumas questões sobre o Z-Factor também, mas basicamente você tem massa do fármaco aqui não dissolvido, esse fator Z, né, o Z-Factor, massa inicial do fármaco, a massa de fármaco aqui não dissolvido também, solubilidade e saturação. E esse Z aqui, né, o Z-Factor, ele representa esses dados aqui, né? Você tem 3 vezes aqui o coeficiente de fusão do fármaco, a camada de difusão durante a dissolução, densidade, né, das partículas do fármaco e o raio do fármaco, tá? Então, o valor dessa constante aqui, desse Z, é que você consegue no modelo de dissolução do Z-Factor, tá? Bom, como que se faz, né? Como que se usa isso, né? Então você tem praticamente esse modelo usado, por exemplo, no software GastroPlus, tá? Por que ele é bem
prático, né, bem interessante, porque ele permite você pegar um perfil de dissolução experimental mesmo, né, do medicamento que você queira avaliar e dos dados do método de dissolução. Então, né, volume do meio de dissolução, pH do meio, né, você tem que saber a solubilidade do fármaco, enfim. E você consegue usar isso, né, fazer um fit, né, praticamente extrair esse dado aí dos effector a partir do perfil de dissolução experimental. Né, você obtém esse valor. E aí esse valor é usado nas simulações, né, para simular a dissolução em vivo. Então é bem prático, né, bem vantajoso. Você pode aí testar diferentes formulações, diferentes perfis, né, condições de dissolução diferentes para uma mesma formulação, enfim, é muito prático, tá? Mas o que eu queria trazer para vocês aqui é que às vezes o pessoal usa, né, Diretos Effector e ele tem algumas questões que têm que ser observadas. Então é importante você conhecer de solução para você usar. Né? Então, por exemplo, nesse modelo é considerado que toda a dose do fármaco está prontamente disponível para dissolução. Isso nem sempre é verdade, né? Porque dependendo do tempo de desintegração, né, o tempo de desintegração pode ser significativo e nem toda a dose está prontamente disponível. Né? Outra coisa, se acontece, né, quem trabalha com dissolução aí já viu, né, ou se não viu, um dia vai ver, né, o fenômeno de Coning, né, durante o ensaio de dissolução, né, que você tem lá no fundo da cuba um montinho, né, na forma de cone, né, que cheio de recipientes e que acaba retendo, né, um pouco o fármaco lá no fundo da cuba, né, e você tem uma quantidade ali de fármaco que não está disponível para dissolução, tá? Então isso não é capturado também pela equação dos effector, tá? Mas aqui a gente vai, então além dessas questões, né, você tem que considerar essas questões, né, para ver se realmente esse modelo é aplicável, né, para o seu caso, mas qual o grande erro em relação ao uso dos effector, né? Então que a gente pode falar aqui, né? Se você voltar, né, por exemplo, lá na, na equação, né, do modelo dos effector, você vai ver o seguinte, que aqui o Z, os effector, né, ele representa isso daqui, e aqui você tem um coeficiente de difusão, né, coeficiente de difusão D aqui. E o que acontece em relação a esse coeficiente de difusão, né? Esse coeficiente de difusão ali na equação do modelo leva em consideração o coeficiente de difusão do fármaco, tá? Em meio aquoso. Mas o que acontece? Se você está usando um meio de dissolução contensoativo, né? Qual o valor do coeficiente de difusão do fármaco nas micelas que são formadas? Tá? Como é que é o particionamento desse fármaco entre as micelas e a camada de água, né? Que acontece ali em volta das partículas, enfim, durante a dissolução? Isso não é considerado. Tá? Então tem autores que já reportam isso daí, então tá aí assim essa questão, né, o grande erro aí é procurar não usar nessas condições, principalmente quando você tem tensoativo no meio, tá? Então, os effector é um modelo muito bom, muito interessante, tá? Para forma de liberação imediata, mas cuidado, né? Evite usar quando o meio de dissolução tem tensoativos. Isso eu estou falando do atual modelo, tá, gente? Que tem no software. Não sei se com o tempo, por exemplo, no slide que eu mostrei ali para vocês, tem um artigo que fala, né, de mudanças, enfim, se forem feitas mudanças no modelo e passar a considerar isso, né, essa difusão aí nas micelas, aí fica
é interessante, né? Quase praticamente perfeito usar esse modelo, tá bom? Bom, se você gostou do conteúdo, né, se inscreve aqui no canal se te ajudou de alguma forma ou você acha que pode ajudar alguém, algum colega. Curte aí e compartilha, tá bom? Um abraço, até a próxima.